Olá, tudo bem? Meu nome é Silvano Lima, juntamente com os colegas Luciano, Sandra Ferreira e Cleito Luiz. Somos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da disciplina de Antropologia Cultural, cujo tema irei falar Cultura e Diversidade Cultural no Brasil. A cultura brasileira é resultado de um processo histórico complexo, marcado pelo encontro, muitas vezes conflituoso, entre os povos indígenas, africanos e europeus. Esse encontro deu origem a uma sociedade profundamente diversa, cuja identidade coletiva está em constante construção. Desde o período da colonização portuguesa, o Brasil passou por um intenso processo de mestiçagem cultural. Esse processo não foi pacífico, pois envolveu dominação, violência e desigualdades, mas também gerou trocas culturais que moldaram as práticas, valores e modos de vida que permanecem até hoje. A contribuição indígena é fundamental para a cultura brasileira. Ela está presente na língua por meio de palavras de origem como o tupi-guarani, na culinária com alimentos como a mandioca, o milho e a tapioca, e em práticas tradicionais ligadas ao uso de plantas medicinais. É a relação respeitosa com a natureza. Apesar de séculos de marginalização, os povos indígenas mantêm vivas suas tradições, reafirmando a diversidade cultural do país. Já a influência africana, trazida pelos povos escravizados, marcou profundamente a identidade cultural brasileira. Ela se manifesta na música, na dança, na religião e na culinária. Ritmos como o samba e o maracatu, religiões como o candomblé e umbanda, além de pratos típicos como a feijoada e o acarajé. São exemplos dessa herança cultural que representa resistência, criatividade e ancestralidade. As influências europeias, especialmente portuguesas, também tiveram um papel importante. Elas aparecem na arquitetura colonial, nas artes, na religião e na literatura. No entanto, esses elementos não foram simplesmente copiados, foram reinterpretados no contexto brasileiro, gerando expressões culturais próprias, como ocorreu no modernismo brasileiro, que valorizou os elementos populares e a mestiçagem cultural. Um exemplo claro dessa mistura cultural é o carnaval, que reúne elementos indígenas, africanos e europeus em uma grande celebração coletiva, simbolizando a diversidade cultural e a identidade nacional. Assim, a cultura brasileira se caracteriza como plural, dinâmica e em constante transformação. Portanto, compreender a cultura e a diversidade cultural no Brasil é conhecer que nossa identidade coletiva é construída a partir das diferenças. Valorizar essa diversidade é essencial para promover o respeito, a inclusão e a justiça social, fortalecendo a identidade cultural brasileira como um patrimônio vivo e em permanente reinvenção. Portanto, esse foi o tema que ressaltei, cultura e diversidade cultural no Brasil. Os demais colegas trarão outros temas tão importantes quanto esse. Bom dia, me chamo Luciano. A gente vai falar aqui um pouquinho da vanguarda na antropologia, né? É um paradigma de ontologias e o futuro da disciplina, onde a gente vai enfrentar uma quebra e uma mudança, né, na adaptação de como o homem vê as culturas sociais. E essa vanguarda trata-se de um avanço, né, um primeiro passo
desse estudo da disciplina, para que o homem possa coexistir, né, com as novas culturas, as atuais culturas também, né, e lidar com os passos evolutivos na nossa degradação do mundo, da natureza, mas também adquirindo uma nova forma de pensar, né, e coexistir, com as mídias digitais e essas influências que a gente recebe no nosso meio social, né? A gente tem o velho paradigma, a antropologia clássica, que focava em diferentes culturas, interpretavam o único mundo natural, né? E tem a vanguarda, o foco muda para a ontologia, né? O estudo do ser não se trata mais de divisões diferentes do mundo, mas da existência de mundos diferentes com realidades físicas e metafísicas. Isso se trata do que foi citado, né? É uma virada ontológica, um conceito central da ontologia contemporânea. O perspectivismo, né? Ele propõe, por exemplo, na Amazônia, né? Os animais e espíritos se veem como humanos. O que varia não é a alma, né? Se trata de uma cultura, mas o corpo, a roupagem. Para um jaguar, o sangue é caiuim, né? Ou seja, cerveja. Para nós, é sangue, né? Isso desafia a ideia de uma natureza única. Pilares da virada: multinaturalismo, agência não humana e autodeterminação. Tecnologia e pós-humano. Essa aqui é uma transição, né? Onde, de acordo com Donna Haraway, nós somos ciborgues, né? Já que adquirimos o uso de tecnologias um pouco mais avançadas, né? O marca-passo, o smartphone, que está anexado na nossa cultura e uso diário, né? A antropologia digital, onde nós recebemos uma influência gigante de mídias digitais, onde a gente adquire a notícia, né, e nosso consumo de informação se tornou um pouco mais seletivo, né? As mídias digitais estão presentes na nossa vida e a gente hoje carrega elas no bolso, né, vai para qualquer lugar utilizando essas ferramentas digitais, já que os smartphones fazem parte praticamente de uma extensão do nosso corpo. O antropoceno, né? Essa é a era dos humanos. O ser humano tornou-se uma força geológica capaz de alterar o clima, a biodiversidade, e a antropologia da vanguarda estuda como viver em um planeta danificado, né, em ruínas, e propõe novas alianças políticas com a Terra e seres não humanos. Isso vai garantir a nossa sobrevivência. O estudo baseia-se na gente tratar, né, e lutar para preservar o nosso planeta, fazendo dele um mundo mais sustentável e menos poluente, destruído e devastado pela nossa cultura que vem crescendo até hoje, né? A metodologia radical. A etnologia não é apenas descrever o mundo do outro, mas permitir que o mundo do outro transforme a nossa própria forma de descrever. Conclusão: a antropologia do futuro é a arte da coexistência com múltiplos mundos. Isso engloba o geral. Eu encerro por aqui e deixo a continuação por parte dos meus amigos. Obrigado a todos. Dando continuidade, eu vou falar sobre a história oral e a sua importância a partir da figura os griotes da África e a relação com a cultura popular no Brasil. Os griotes, na África Antiga, eles eram conhecidos como mentores de memória coletiva e guardiões de histórias. Eles tinham a função de preservar e transmitir, por meio de palavra falada, história, costumes e mitos de sua comunidade.
além de narrar acontecimentos históricos, mostrando que a oralidade era profundamente ligada à cultura e à vida social. Diferente da tradição ocidental, que valorizou a escrita como principal forma de transmissão de conhecimento, as sociedades africanas atribuíam a palavra como um caráter sagrado. A fala era vista como portadora de força e responsabilidade, e os criotes eram conhecidos como o mestre da palavra, responsável por manter viva a memória dos povos, mesmo diante dos impactos da colonização e da escravização das pessoas escravizadas. No Brasil, essa tradição é encontrada na cultura popular. Figuras como repetista, cordelista, sambista, contadores de causos, eles exercem papel semelhante aos criotes, transmitindo saberes, histórias e identidades por meio de oralidade, da música e do performance. Essas práticas mostram que a memória coletiva não depende da escrita para existir. A história oral, como método, valoriza a narrativa e reconhece que a experiência vívida e fala e a memória do sujeito são fontes legítimas de conhecimento histórico. E no contexto brasileiro, ela é fundamental, silenciando população negras, indígena e comunidades tradicionais. Assim, ao relacionar os criotes africanos com a cultura popular no Brasil, compreendemos que a oralidade é uma forma poderosa de preservar a memória, construir identidades e resistir ao apagamento cultural, reafirmando que povo sem escrita é povo sem histórias. Olá, me chamo Cleiton, sou aluno do Instituto Federal de Alagoas, do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, e vou falar um pouco sobre a cultura de massas no Brasil. A cultura de massas no Brasil se refere a um conjunto de práticas culturais que são amplamente consumidas e difundidas para grandes públicos, sem distinção de classes sociais ou distinção de classe mesmo. Ela se caracterizou na produção em massa pelo apelo, em busca do apelo universal, muitas vezes simplificando conteúdos para a aceitação de um grande público. A cultura de massas no Brasil, vou falar sobre a origem e a consolidação. Ela teve raízes no Brasil por volta do século XX, com a urbanização crescente, a industrialização e o aumento de tecnologias de comunicação, como a radiofonia e a televisão, acabou dando origem à formação a um público amplo e homogêneo. Nos anos de 1930, 1940, mais ou menos, com o avanço da radiofonia e da televisão, tornou-se possível criar audiência nacional para conteúdos culturais que antes eram mais regionais, e a televisão, em particular, consolidou-se como um dos principais meios de difusão da cultura de massa. Agora eu vou falar sobre as características da cultura de massa, que seria homogeneização, comercialização, fuga da realidade, influência da mídia, padronização e falta da crítica. O que seria a homogeneização? A cultura de massa tende a simplificar manifestações culturais, criando um padrão que possa ser consumido por diferentes grupos sociais. A comercialização, que seria a segunda característica, fala sobre a produção cultural. A produção cultural em massa é voltada para o consumo e rentabilidade. A fuga da realidade. O que seria a fuga da realidade? A fuga da realidade se refere a muitas manifestações culturais voltadas para massas e possui o objetivo de oferecer uma fuga do cotidiano. O quarto ponto seria a influência da mídia. O que seria a influência da mídia? A mídia, especialmente a televisão, tem um papel fundamental na formação e disseminação da cultura em massa, através de programas de TV, novelas, e a Rede Globo, inclusive, por exemplo, foi um dos maiores agentes dessa difusão. E a quinta característica seria a padronização e falta de crítica. O que seria a padronização e falta de crítica?
Um dos principais elementos culturais da massa é a padronização de conteúdo. Muitas vezes os produtos culturais voltados para essas massas carecem de uma análise mais profunda e crítica, sendo consumido em forma passiva pelo público. Agora eu vou dar alguns exemplos de cultura no Brasil. Novelas, música popular brasileira, carnaval e futebol. As novelas, produzidas principalmente pela TV Globo, são um exemplo clássico de cultura de massas no Brasil. A música popular brasileira e o sertanejo, nós temos grandes artistas entre os anos de 1960 e 1980, como Elis Regina, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Eles tiveram uma grande aceitação pelo público com as suas músicas, suas letras, que também se mesclaram com outros estilos e fazem parte da nossa cultura. O carnaval é um outro exemplo, porque o carnaval brasileiro é uma manifestação cultural que, embora tenha raízes populares, se tornou um grande evento em massa. E o último exemplo seria o futebol, que também se inseriu no contexto de cultura de massas, não só como um esporte, mas como um evento cultural que envolve toda a população, sendo um ponto de convergência entre diferentes classes sociais. E por último, em resumo, a cultura de massas no Brasil tem uma trajetória que vai desde a democratização ao acesso à cultura e até críticas sobre a capacidade de homogeneizar e superficializar manifestações culturais. Ela está em constante evolução e adaptando-se às novas formas de consumo e às mudanças tecnológicas.